Olá, tudo bem? Eu sou Juliana, esse é o Mistérios com Juliana. E como eu sou uma das maiores críticas do prêmio de popularidade do Goodreads, que acontece todo ano, onde eles escolhem os livros preferidos dos seus leitores, eu resolvi fazer o seguinte, escolher qual livro eu escolheria de cada ano. Então, eu li. Então, no caso, eu estou lendo ainda, então vocês vão me ver em momentos diferentes aqui. Mas, começando do começo, como já diria Maria von Trapp. O primeiro livro que eu escolhi, eu não vou falar sobre ele porque eu não li. Porque eu percebi que ele era o livro, sei lá, 3 de uma série, e ao contrário da maioria de séries de livros de mistérios, você de fato precisava ler os outros livros para entender esse. Eu tava na página, sei lá, 15 e eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, porque o autor não se dava o trabalho de explicar nada, porque, obviamente, ele pré-entende que você já tenha lido os outros livros. Então, o primeiro que eu comecei lendo foi Porto Inseguro, da Tana French, que é publicado pela Rocco. Nesse livro daqui, se não me engano, é o livro 4 da série de policial de Dublin dela. Eu nunca tinha lido nenhum livro da Tana French, eu resolvi dar uma chance, e eu gostei muito, na verdade, eu achei a escrita dela muito boa. Esse livro eu ouvi no audiolivro em inglês, e, gente, eu amo sotaque irlandês, sabe? No caso, o sotaque irlandês, sei lá, de Dublin, o sotaque irlandês mais bonitinho. Porque, gente, eu botava aquela voz, aquele homem ficava falando, e eu falava, sim, ok, moço. Aqui a gente tá acompanhando o policial que tá investigando um caso onde uma família, que são 2 pais, né, os pais, e 2 filhos, 2 crianças, eles aparecem assassinados em uma casa, num condomínio que era pra ser chique. Só que esse livro se passa em 2009. E com isso, ele retrata muito a questão da crise que aconteceu, da crise financeira da Irlanda, né? Porque esse condomínio onde essa família vive, ele era numa parte completamente assim, que não tinha nada. E daí uma construtora falou, não vamos fazer casas de luxo aqui. Chegou lá, construiu, vendeu casa para algumas pessoas, só que nisso bateu a crise. Com a crise, ninguém tinha dinheiro para comprar as casas, ninguém tinha dinheiro para fazer nada, para terminar a construção. Então você tem esse condomínio que tem, sei lá, uma meia dúzia de casas completas com famílias morando, várias pela metade, tudo caindo aos pedaços porque essa empreiteira não tá aparecendo mais lá para fazer nada. E as famílias que estão lá também não tem pra quem vender essa casa pra sair dali, porque quem vai querer comprar aquilo agora, né? É um livro que é muito interessante, porque assim, tem um mistério de quem foi que fez isso contra a família, né? Mas eu acho que não é muito sobre isso. Esse livro é sobre a devastação que uma crise financeira pode causar, no caso não só toda uma população, mas aqui numa família específica. Eu achei muito bom. Eu recomendo que todos leiam, inclusive. Eu gostei muito, eu gostei da escrita da Tana French. Não é o livro mais uau, sabe? Nunca ia adivinhar que foi essa pessoa. Que pra mim era meio que óbvio desde o início. Mas, todos os suspeitos, você fala assim, nossa, será? Pode ser. Então, eu achei bem interessante isso. Eu gostei muito do livro. Inclusive, vocês vão ouvir daqui a pouco que eu já estou lendo o próximo livro dessa série. Mas, antes disso, vamos falar do próximo livro que eu escolhi, que foi o Filme Noturno, da Marisha Pessl, que é publicado pela Intrínseca. Esse é um daqueles livros interativos, quando eu digo interativo, que ele tem outros elementos dentro. Então, assim, você está lendo, aí vão ter cortes de jornal, um site da internet, uma entrevista, fotos, sabe? E tudo mais. Aqui a gente está acompanhando o jornalista que resolveu investigar um diretor de filmes de terror meio que subterrâneos, assim, porque os filmes deles são tão absurdos, são tão ofensivos que eles nunca passam no cinema. Então, ele fala, eu vou investigar esse homem agora. E daí um dia ele recebe uma ligação com uma pessoa falando assim, oi, eu fui motorista dele e eu te digo que de noite ele gosta de fazer coisas estranhas com crianças. E o cara desliga. E esse jornalista, ele completamente irresponsável, ele não tem prova de nada, e ele vai num programa de TV e ele fala isso. E daí, obviamente, o diretor processa ele. E com isso, esse jornalista perde sua credibilidade, né? Porque, pô, o cara foi processado, perdeu, sei lá, 250 mil dólares nisso. Então, anos depois, a filha desse diretor aparece morta, provavelmente tirou sua vida. Então, esse jornalista, ele resolve não só investigar a morte dela, mas investigar também esse diretor novamente. E porque ele acha que sim, ele vai falar, eu estava certo,
eu vou provar que eu tava certo e é isso. E daí nisso ele começa a investigar junto com duas outras pessoas que não são nem um pouco prováveis de estarem nessa investigação. E a gente vai acompanhando esses três por Nova York e refazendo os passos dessa menina que morreu nos últimos dias. Eu achei bem interessante, eu gostei muito do propósito do livro, da ideia, né, da proposta, mas eu achei que ele é longo demais. Assim, ele é muito longo. A Marisha, eu acho que ela falou assim, eu sei escrever bem e eu vou mostrar pra vocês que eu escrevo bem, mas eu acho que às vezes falta um editor. Porque pra mim o livro teve um final e daí ela falou, não, mas eu quero escrever mais. E daí ela deu um outro final depois que pra mim foi um pouco desnecessário, assim. Mas eu gosto que nesse livro ela dá muito aquela ideia daquela cobra que come o próprio rabo e fica esse círculo infinito. É exatamente o que esse livro é. Eu gostei, eu gostaria de ler mais livros dela. Eu fiquei curiosa, eu achei ela boa escritora, só acho que é desnecessariamente longo e o final me decepcionou um pouco. Mas é isso. Agora a gente vai pro Canto dos Segredos, que é o outro livro da Tana French que eu tô escutando, mas eu ainda tô muito no início do audiobook. Basicamente agora esse policial tá fazendo um caso que nunca foi resolvido, de alguns anos antes, onde um garoto foi assassinado no internato infantil. E daí uma menina que é filha de um dos outros policiais vira pra ele e fala, eu sei quem foi que matou ele. E daí ele entra nessa investigação de novo, que eles reacendem por causa dessa história. Esse é um livro... Novamente, eu tô muito no início, gente. Eu tô muito no início desse livro, eu não posso dizer muita coisa, mas a minha impressão é que esse livro vai ser bastante sobre meninas, adolescentes e a dinâmica entre elas e como isso acaba se tornando uma coisa muito tóxica. Essa é a minha impressão do livro por enquanto, mas eu vou voltar aqui pra falar dele ainda. Depois desse, eu li Uma Garota de Muita Sorte, que também é publicada pela Roku, que é da Jessica Knoll. Jessica Knoll, eu li ela pela primeira vez ano passado, que foi o Garotas Brilhantes, que acabou de ser publicado no Brasil, que é um livro eu achei muito bom, eu achei extremamente bem escrito, extremamente cuidadoso. Ela tá basicamente fazendo uma versão de ficção das vítimas do Ted Bundy. É um livro que de fato eu super recomendo. Agora, Uma Garota de Muita Sorte, você vê que é um livro mais cedo na carreira dela. Aqui a gente tá acompanhando a Tiffany, que nasceu Tiffany, mas agora é Annie, porque a gente sabe que aconteceu algo traumático com ela durante a escola. A gente imagina o quê, mas só é dito mais pra frente no livro. E agora ela trabalha como jornalista para uma revista. E ela me lembra, na verdade, bastante a Andy de Como Perder um Homem em 10 Dias. Daquela questão da mulher linda, mulher super sexy e tal, mas que nunca pode escrever o tipo de matéria que ela quer escrever porque a editora não leva ela a sério. É bem isso, sim. E daí a Andy, ela tá noiva, ela tá querendo subir na carreira dela e ao mesmo tempo ela vai participar de um documentário sobre o que aconteceu quando ela tava na escola. Então, é isso, a gente tá acompanhando muito isso. Eu tenho alguns problemas com esse livro. Eu fiquei bastante incomodada no quanto toda hora a Annie ficava falando de peso, de comida, de como ela está e tal. E daí eu fiquei pensando o seguinte, isso é uma sátira? Porque se fosse uma sátira, eu ia falar, ok, mas eu não sei, eu não achei que foi uma sátira, eu achei que era meio desnecessário só. Ela não precisava martelar tanto na minha cabeça o tempo todo. Mas, durante muito tempo, eu me lembrei, no caso de Psicopata Americano, com a importância de como você vai aparecer vestido em tal lugar, como você vai dizer tal coisa, como você vai comer uma ostra, sabe? E coisas do gênero. Isso eu tava achando até legal e engraçado. Mas quando você tá falando o tempo todo de peso, de balança e de comida, isso me incomodou um pouco, pra ser bem sincera, assim. Mas é um livro, ok, é um thriller que vai muito rápido, assim, ele não tem muito mistério, é só um thriller. E você vai lendo, tanto é que eu meio que inalei esse livro, assim, ele foi muito tanto que, por exemplo, livro que eu comecei antes dele e ainda não terminei, porque eu inalei esse livro. Mas aí eu terminei Garota de Muita Sorte, eu finalmente comecei A Mulher da Cabine 10, da Ruth Ware, que eu acho que é o primeiro livro que eu soube que existia dela, assim, foi quando eu vi pela primeira vez Ruth Ware na vida. E é da Roku também. Mas eu tô muito no início também, assim como o Canto dos Segredos, eu tô muito no início. É basicamente uma jornalista também,
que acabou de ter um trauma com a casa dela sendo invadida por um bandido, mas ela tem que trabalhar, então ela vai cobrir a inauguração desse cruzeiro, que é num iate, que é pra, sei lá, só tem 10 cabines, mas é super luxuoso e tal. E daí ela tá na cabine 9, ela tá na primeira noite dela lá, um pouco bêbada, ela escuta só assim a porta da cabine do lado abrir pra varanda e um tibum na água. E ela fala, meu Deus, alguém jogou essa mulher no mar. E eu tô literalmente na parte do tibum. Então, daqui a pouco eu volto pra dizer o que eu achei desse livro, do Canto dos Segredos e dos outros que eu vou ler também ainda pros outros anos e falar, será que eu escolho melhor do que o povo que vota no melhor livro do Goodreads? Bom, daqui a pouco a gente sabe. Bom, eu tô de volta e eu consegui ler todos os livros agora que faltavam. Vamos começar pelo fim da Mulher na Cabine 10, porque era o que eu tava falando por último. Ela começa a ficar meio que paranoica pra investigar a morte dessa garota que ela viu do lado, né? Então, ela vai tentando investigar, mas ninguém leva ela a sério. O chefe de segurança do iate fica, ah, tá bom, tá bom. Ele leva ela pra conhecer todo mundo que trabalha lá, ela não encontra essa menina de forma alguma, mas ela continua insistindo, 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 e daí o dono do iate é o único que aparentemente leva ela um pouco mais a sério. Só que ao mesmo tempo a gente tá vendo que o namorado dela tá na internet tentando descobrir porque ela tá desaparecida e tudo mais. Então a gente tá vendo meio que duas linhas do tempo ao mesmo tempo, embora seja alguns dias de diferença, e tentando descobrir o que aconteceu pra que ela também acabasse sumindo. Será que mataram ela pra tentar acobertar, né, o que aconteceu com essa mulher da cabine 10. Eu, sinceramente, não é o meu livro preferido da Ruth Ware, embora eu só tenha lido um por um além desse, eu gostei bastante do um por um, achei uma farofa digna de farofa, sabe? Esse, A Mulher da Cabine 10, é uma farofa, mas é uma farofa que, sei lá, faltou uma cebola, sabe? Faltou o ovinho na farofa. É divertido, mas aí quando você chega na parte final, eu fiquei meio que assim, um pouco. Não sei vocês, eu queria saber um pouco de vocês, porque eu vejo muito falando da Ruth Ware no Booktube gringo. Aqui eu não vejo tanto assim. Então eu queria saber se você já leu esse livro, por favor, deixa aqui embaixo o que vocês acharam dele e tudo mais, porque eu realmente queria discutir com algumas pessoas, mas eu não quero dar spoilers aqui. Eu acho que esse é um livro que é bem difícil de você falar sem dar spoilers. Então, bom, fica aí, eu gostaria, por favor, deixe suas opiniões aqui embaixo. Agora, voltando pro Canto dos Segredos, da Tana French. Eu tinha quase que feito uma previsão que deu certo, né? Porque esse livro é bem, assim, a dinâmica entre grupos de garotas adolescentes na escola. Porque elas todas moram nesse internato, e daí, bom, eu falei no início do vídeo o que acontece, né? Como, tipo, uma menina chega com um papel falando, ai, eu recebi esse papel aqui, eu sei quem matou o menino que morreu nesse internato de garotas. Então, os policiais vão para esse colégio de freira e aí eles descobrem que eles têm literalmente um mural onde os alunos... Olha, gente, olha que ideia de jirico. Que não é possível que uma pessoa pense nisso e fale, putz, boa ideia, hein? Que é colocar um mural onde as alunas podem ir lá e colocar, tipo, seus segredos, colocar o que elas querem dizer sobre as outras, e tudo isso anonimamente. Olha, pelo amor de Deus, como é que alguém acha que isso é uma boa ideia? Eu vou continuar falando isso sim, martelando, porque é a coisa mais imbecil do mundo. Porém, esse mural se chama Canto dos Segredos, só que um grupo de meninas também tem um lugar que elas vão e que elas chamam esse do Canto dos Segredos. Então você vê que, tipo, tem dois grupos de meninas diferentes, elas não se gostam muito, é aquilo de tentar se mostrar pros meninos e como é que elas reagem. Então, e tem uma parte meio que tenta quase que beirar pro sobrenatural também. Eu não gostei tanto desse quanto eu gostei de Porto Inseguro, mas eu continuo dizendo, a escrita da Tana French é muito boa e eu quero voltar desde o início da série agora pra ler os primeiros livros dela e pra conseguir ficar mais assim por dentro dessa polícia de Dublin. Mas eu gostei muito, muito mesmo. Agora, o que eu achei engraçado é que, gente, olha só, até onde eu sei, a polícia de Dublin é a Garda. Eu ouvi o primeiro inteiro em inglês e em momento nenhum eles falam Garda, eles falam polícia, ou sei lá o que, eu achei isso estranho. Fica aí o que eu achei estranho no livro. Não sei se ela tá tentando fazer pra que fique mais internacional, não sei, eu achei meio estranho isso.
Mas bom, depois disso eu li O Mistério do Lago, da Rachel Kane. Esse é mais thrillerzão mesmo. A gente tá acompanhando. O livro começa, tá? E, gente, não é spoiler, porque é literalmente a premissa do livro, tá? É uma mulher, ela é casada, tem 2 filhos pequenos, ela tá chegando em casa com as crianças, e daí um carro meio que entrou na garagem dela, então tem policial e tudo mais, né? Tem carro de emergência pra ajudar a pessoa. E no que ela tá saindo pra ver o que aconteceu, ela é presa. Os policiais prendem ela porque tem um corpo na garagem dela. Então o que acontece é o seguinte, ela era casada com esse homem, que gostava muito de carpintaria e tudo mais. E daí ele falava, ai, a garagem, não entra na garagem, porque aqui que eu deixo todos os meus materiais, é perigoso e tudo mais. E esse é o meu canto, sabe? É o canto que eu gosto de fazer minhas coisas de madeira, fazer uma mesa, uma cadeira. Então, me deixa quieto aqui. E ela deixava, achava normal isso. Só que aí, quando ela chega em casa esse dia, ela descobre que, na verdade, o marido dela era um serial killer. E era isso que ele fazia na garagem, entendeu? É super gráfico, inclusive. Esse livro é bem gráfico. E daí, bom, ela é presa, ela é julgada por isso. Só que ela acaba sendo inocentada porque eles não conseguem provar que ela de fato estava envolvida nos crimes do marido dela. E daí quando a gente começa a acompanhar ela de novo, já se passaram alguns anos, e ela tá meio que fugindo com os filhos. E o que acontece as pessoas na internet ficam perseguindo eles porque eles acham que ela de fato estava envolvida com o marido dela e ficam ameaçando as crianças e tudo mais. Então, por isso, ela fica sempre mudando de lugar, e ela tem um hacker que ajuda ela, dá uma identidade nova pra ela e pras crianças e tudo mais. E eles chegam num lugar que é esse, o lago, o Mistério do Lago. Ela compra uma casa lá, eles refazem a casa toda, e eles começam meio que criar uma vida naquele lugar. Embora ela continue super paranoica, com segurança e tal, as crianças não podem fazer quase nada, elas são super vigiadas e tudo mais. E ela mesma sempre vai na internet checar o que tá acontecendo. Mas eles começam a criar vínculos, as crianças fazem amizades, ela mesma faz amizade com um cara que mora perto, que primeiro ela é desconfiada dele, mas eles vão se aproximando. E começam a acontecer o mesmo modus operandi do crime do marido, começam a aparecer mulheres mortas da mesma forma, aonde ela está morando. Então ela pensa assim, será que esse é o nosso momento de fugir daqui? Mas as crianças estão criando vínculos. O que acontece? Então é meio que essa investigação e quem é esse novo serial killer, o que está acontecendo, quem são as pessoas em volta dela, em volta das crianças. E é isso. Eu achei interessante, eu gostei. Mas assim, não é um livro que eu releria e também não recomendo pra todo mundo, sabe? Novamente, é um livro mais gráfico e tudo mais. Não achei assim, uau, mas me entreteve. Eu acho que isso é importante, entendeu? Entreter alguém é importante num livro assim, ainda mais num thriller, né? Embora, aí eu fiquei pensando, gente, esse livro tem uma cara de vai ter continuação, eu não quis nem procurar. Porque eu falei, se eu procurar, eu quero ler, não, mas eu vou ter que ler pra saber o que acontece, porque eu sou fofoqueira, entendeu? A gente gosta de uma fofoca, a gente é curioso, a gente quer saber. Gente, eu sou jornalista, por que vocês acham que eu fiz jornalismo? Porque eu gosto de saber o que acontece, entendeu? Então eu nem vou procurar pra saber se tem continuação, porque eu não vou ler. Mas me entreteve. O que importa é isso, entendeu? Ele fez seu trabalho durante o tempo que eu estava lendo. Depois disso, eu escolhi o Then She Was Gone, da Lisa Jewell, que a Lisa Jewell, ela tem 3 livros que foram publicados pela Intrínseca, né? Agora, o mais novo, Nada Disso é Verdade, tem a Família de Cima, esse eu não gostei muito, inclusive, não. Mas, A Noite em que Ela Desapareceu. Mas esse, aparentemente, não foi traduzido pro Brasil, eu fiquei procurando, não encontrei. Aqui a gente está acompanhando uma mãe, tá? Bom, a gente tem meio que 2 linhas do tempo diferentes. Quando a filha mais nova dela tava com 15 anos e ela some, ela desaparece. E no futuro, no que seriam os dias atuais, que é ela lidando com isso. Então a gente sabe que a filha e o filho mais velhos dela, ela quase não tem muito contato, mas ela tenta, mas é uma coisa difícil porque por conta do desaparecimento da outra filha, ela meio que se afastou da família inteira, ela se separou do marido. Embora eles continuem, de certa forma, amigos, assim, é uma coisa complicada. E a gente sabe que teve alguma descoberta nova do caso. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, ela começa a namorar. Ela encontra um homem no café e eles começam a sair e tudo mais, né? Ela tá com seus 50 e poucos, ele deve estar por aí também, uns 40, 50. E ele tem uma filhinha de 10 anos, se não me engano, que ela se apega muito a essa menina. Aquela menina super inteligente, super isso, super aquilo.
e ele educa ela em casa, mas ela começa a achar estranho, porque ela fala, meu Deus, essa menina parece tão com a minha filha que sumiu. Que coisa estranha, né? E daí ela começa a apresentar ele pra família dela, né, pro ex-marido, pros filhos, e todos eles falam assim, nossa, ela parece tanto com ela, né? Parece que coisa estranha. Então, a gente vai vendo o desenrolar dessa história. É mais um livro dela que se passa em Londres, então é aquele mesmo cenário, aquela mesma vibe de pessoas que moram perto, mas o que acontece por trás das casas. E eu gostei bastante. Agora, esse livro é farofada mesmo. Não acho que é muito de levar a sério, assim, embora eu tô falando isso, mas assim, a vida real é sempre pior que a ficção, né? Mas eu gostei bastante. Eu gosto da escrita da Lisa Jewell. Eu não sei se eu posso dizer isso sobre todos os livros dela, porém, aquela mesma coisa. Entretém, sabe? Entretém. Ela tem uma proposta e ela vai naquilo. Ela vai insistir. E é isso. Se você gostar disso também, se você quiser um thriller, porque assim, não é thriller de vai ter perseguição, vai ter isso, vai ter aquilo, mas assim, é segredo atrás de segredo atrás de segredo, o que aconteceu, a gente descobre o que aconteceu com a filha dela, por que ela desapareceu, aonde ela estava, então é bastante coisa acontecendo, e no final é um calhamaço de informações sendo jogada em cima de você, do nada. Embora você já desconfie de algumas coisas, assim, ela chega com uma pedrada na sua cabeça, fala, olha, tá aqui, essa daqui é a história do livro, e você fica, tá bom, Lisa, obrigada. É exatamente isso. Mas assim, divertido, entretém. É aquela leitura rápida, sabe? Eu acho que todos os livros dela, na verdade, são assim. Porque você começa e você fica... tá indo pra esse lado, meu Deus. E é isso. Então, eu vou continuar lendo Lisa Jewell, porque eu acho ela, de fato, uma boa escritora e ela me entretém. Novamente, me entreter é uma coisa muito importante para um livro. Depois disso, eu li Minha Irmã, a Serial Killer, da Joaquin Braithwaite, que foi publicado no Brasil. Vou colocar aqui a capa. É um livro bem curtinho, super rápido. Eu li basicamente, a gente pegou... Eu tava em Buenos Aires ainda, eu peguei o trem pra Tigre. Foi tipo, a ida e a volta, eu li o livro inteiro, quase. Porque... ele é bem curtinho, rápido de ler, os capítulos são super pequenos, então você tá... outro, e você não consegue parar. Aqui a gente tá acompanhando a Korede, que ela é uma enfermeira na Nigéria, e a gente acompanha a família dela. O livro começa basicamente com ela acordando, ela não tá acordando, na verdade, eu acho que ela tá jantando em casa, ela recebe uma mensagem da irmã, fala assim, tipo, vem aqui me ajudar, e quando ela chega, a irmã dela matou um homem e quer ajuda pra se livrar do corpo. A Iola é a irmã dela. Então a gente fica acompanhando a Korede lidando com isso. Ela tem um crushzinho no médico que trabalha no hospital dela. Ela não sabe o que fazer porque ela é aquela relação de família, tipo, eu vou proteger minha irmã a qualquer custo, o que eu faço, mas ao mesmo tempo eu quero que ela pare, porque a gente logo descobre que isso não é a primeira vez que aconteceu. E o que fez, né, o que fez com que elas chegassem a esse ponto, no caso, a gente acompanha um pouco a história da família delas, do pai, da mãe, como elas duas são tratadas de formas diferentes, porque a Iola, que é a irmã mais nova, que é a serial killer do título, ela é a pessoa mais bonita do mundo, e sei lá o que, e a Korede não é vista dessa forma. Então, é um livro, assim, eu não sei, o título já é um spoiler, entendeu? Então, o livro é basicamente a Korede tentando impedir que a Iola cometa outros crimes, mas a vida delas e como vai tudo cercando a um ponto que elas não têm muito pra onde sair. É um livro curioso. Eu não sei. Eu acho que existe um problema, e isso vai acontecer com o último livro que eu vou falar aqui também, que eu li, que é, quando a gente, por muito tempo, escuta tantas pessoas falando tão bem do livro, que eu acho que as expectativas, elas ficam lá em cima, e às vezes é difícil de você conseguir chegar nessa expectativa que tá tão alta, né? E pra mim isso aconteceu um pouco com esse livro. É um livro bem escrito, é um livro divertido, me entreteve, porém, eu esperava mais. Quando eu vi o quão curto ele era, eu fiquei assim, tá, ok. E tem o problema também de que os personagens, pra mim, elas não parecem ser muito reais, assim, sabe? Parece que, tipo, eu quero fazer duas irmãs que querem se proteger a todo tempo, e é isso. Essa é a personalidade toda delas, a gente não tem muito nada além disso.
Mas existe um outro livro dessa autora, que eu acho que é uma criança que desaparece, um bebê que desaparece, algo assim, que eu também tenho curiosidade pra ler. Mas aí fica pra um outro momento, porque agora não. Depois eu li um livro de uma autora que já está se tornando uma das minhas preferidas, que é Simone St. James. Eu acho que no Goodreads do ano passado, quando eu li todos os livros, se não me engano, eu falei dela. Ah, não! Eu fiz um vídeo lendo autores que eu já tinha gostado de algum livro, eu queria ler outro. Eu já li 2 livros. Cara, olha só, pausa um momento. Alguém, por favor, alguma editora do Brasil, traduza Simone St. James. Os livros dela são todos thrillers, mistérios e horror. O desse ano, inclusive, tá como horror, não tá como mistério. E, cara, eu gosto tanto da escrita dela. É tudo meio paranormal, assim. Mas eu acho que ela escreve tão bem. E ela, de fato, consegue me assustar. Às vezes ela sabe criar essa atmosfera que te deixa meio que assim... Sabe? Eu não sei como explicar, não sei de fazer essa cara. Você tá lendo e você fica... Tá lendo de noite na cama, né? No Kindle com a luzinha, aí você fica, meu Deus. Eu gosto bastante dela, eu gosto muito da escrita dela. E bom, aqui ela gosta sempre de lidar com 2 linhas do tempo diferentes. Aqui nós temos isso novamente. O primeiro é uma menina chamada Vivian, nos anos 80, que ela fugiu de casa, né? Não fugiu, ela não queria mais ficar na casa dela, pegou um ônibus pra Nova York e começou a pedir carona, só que ela não acabou em Nova York, na cidade, ela acabou no estado, em uma outra cidade. Então ela começa a trabalhar nesse motel, que é o Sundown Motel do tipo. E a gente sabe primeiro que uma garota foi assassinada naquela área, que isso de certa forma perturbou ela muito e que ela desaparece. E daí ao mesmo tempo a gente tem nos dias atuais, né, a sobrinha dela indo pra lá tentar descobrir o que aconteceu com a tia, porque ela meio que foi dada como morta, então ela quer saber o que aconteceu. Só que quando essa menina ela chega lá, ela acaba indo procurar a casa em que a tia morava com uma roommate. Só que aí ela acaba se mudando pra essa casa. Elas vão investigar o motel e descobrem que precisam de alguém pra trabalhar no turno noturno, que é assim que a tia dela desapareceu, quando ela trabalhava no turno da noite. E daí ela aceita o trabalho lá também. Então é muito. A gente tá acompanhando como a vida das duas foi acontecendo de certa forma, o que as duas viram nesse motel. E a gente vai descobrindo que essa é uma cidade que várias mulheres já foram assassinadas e tem um serial killer, foram assassinatos diferentes. Então a gente tá vendo ela, as duas no caso, né, fazendo essa investigação, porque a polícia não leva elas a sério. E, bom, o que aconteceu, a gente descobre o que aconteceu com a tia dela e com os fantasmas aí no meio do caminho, porque é um livro da Simone St. James. Cara, se vocês leem inglês, por favor, leiam os livros dela, pelo menos uma vez, dá uma chance a um livro dela. O Broken Girls eu ainda acho que é o meu preferido, mas eu gostei bastante desse também. Esse dá aquele medinho, assim, mais até do que o Broken Girls. Eu acho muito bom, inclusive mal posso esperar para ler o livro dela desse ano, porque amo Simone St. James. Embora eu tenha que dizer que esse livro de alguns anos atrás, a dedicatória na capa, ela usa a palavra murderino, e isso me deu sabe, aquele... por favor, não faça isso, Simone, eu gosto de você! Não me faça passar vergonha, assim. Mas, bom, recomendo muito Simone St. James. Quem quiser ler, por favor, deixa aqui embaixo se vocês já leram, se vocês têm curiosidade, se vocês vão ler, porque eu gosto muito dos livros dela. É aquela coisa... É um terror com thriller e um pouquinho de mistério, assim, jogado em cima, sabe? Eu acho que super vale a pena. Depois eu fiz um grande erro na minha vida, que foi escolher Arsenic and Adobo, da Mia P. Manansala, que é um cozy mystery. Eu gosto de cozy mystery, mas eu acho que eu tô começando a perder um pouco a paciência com eles. Não sei se é isso, ou não sei se foi a escrita dela, porque, gente, bom... A história a gente tá acompanhando uma menina que morava em Chicago, voltou pra cidade da família dela pra ajudar a tia, o restaurante de comida filipina, porque a família dela é das Filipinas e tudo mais. E daí, ela tá lá servindo, chega um dia, é o ex-namorado dela do colégio que tá lá com o padrasto dele, e o padrasto dele é o dono da loja que elas alugam. Eles começam a comer... ela e o ex não se dão bem, eles meio que estão brigando, ele come a sobremesa da tia dela e ele cai morto na mesa. Então, obviamente, ela é a pessoa que todo mundo acha que matou ele, se não é ela, a tia dela, porque a tia dela que cozinhou. As pessoas viram os dois discutindo,
Então ela começa a tentar investigar o caso pra conseguir se livrar da cadeia. A tia dela meio que bota todo o dinheiro dela pra ela poder sair, né, da prisão. E então elas estão devendo dinheiro pra meio mundo, então ela quer ajudar a tia de volta e se livrar da prisão, né? Porque ela não matou, obviamente, o ex-namorado dela. O que me incomodou nesse livro é que, assim, ela vai investigando, porque esse ex-namorado dela, ele era um crítico, ele tinha um blog de comida e ele só falava mal de todos os restaurantes da região. Então ela vai em todos os restaurantes e ela tem a mesma conversa com cada dono de restaurante. Então você tá lendo o mesmo diálogo umas 5 vezes acontecer. E isso me enlouqueceu um pouco nesse livro. Não só isso, como eu acho que grande parte desses cozy mysteries são você descrever a comida, no caso esse de comida. Se for um hobby, você vai, como é tricotar, e como é isso, e como aquilo. Mas essa mulher fazia questão de botar 2 parágrafos sobre cada coisa da comida a cada 3 páginas. E ficou um pouco demais, sabe? É um pouco cozy demais até para o meu gosto. Então, eu não li, eu não recomendo, eu não li. Eu li, mas eu não vou continuar a ler a série. Se vocês quiserem, dê uma chance, assim. Eu acho a capa legal, mas não, eu não tive a menor paciência para esse livro. Eu li até o fim porque eu precisava ler até o fim, mas assim, sabe? Eu achei bem chato, bem insuportável. Os personagens não parecem reais, sabe? É uma forçação de barra pra tudo. Não. Mas aí, a gente terminou com o lugar errado na hora errada. Lugar errado, hora errada. Eu tenho mania de falar lugar errado na hora errada, mas o nome do livro é Lugar Errado na Hora Errada. Esse livro já me ganhou na premissa dele, e eu esperei muito tempo pra ler, inclusive. Que é o seguinte. Você está uma mulher que mora no subúrbio de Liverpool. Ela e o marido, de noite, estão esperando o filho de 18 anos voltar pra casa. E daí ela vai na janelinha assim, ela olha, ela tá vendo o filho dela andando pela rua, voltando pra casa. Tá vindo, ele tá. Daí aparece um homem de seus 40 anos. E ela fala, coisa estranha. Por que meu filho tá indo pra cima dele? Por que meu filho tá puxando uma faca? Por que meu filho tá matando esse homem? É isso. E assim, isso não é spoiler, porque a premissa do livro é a primeira página, entendeu? E daí eles vão pra delegacia e o menino fala, não, eu sei que eu fiz, eu matei ele, é isso. Pode me levar preso, tem 18 anos, pode me levar preso. E ela fica desesperada com isso, ela fala, meu filho, eu não ia matar ninguém, como assim? Meu filho fez isso, gente, impossível. Não tem como. Só que tem como. E daí eles vão pra casa, né, porque não tem nada que fazer, no dia seguinte eles vão voltar com o advogado. Só que quando ela acorda na manhã do dia anterior de novo. E ela fica, tem alguma coisa estranha. Não é possível isso, não é possível. E ela fala pra todo mundo, mas ninguém acredita nela. E daí ela dorme, ela acorda um dia a mais. E ela vai voltando no tempo. Algumas vezes ela volta 4 dias antes e tal, ela chega até a voltar anos antes. Então, eu achei o livro em si muito interessante, é uma forma bem legal e diferente da gente investigar um crime, né? Porque ela tá tentando descobrir o que fez com que esse crime acontecesse e como ela pode parar. Aquela questão de efeito borboleta, sei lá o quê. Que eu não tenho muita paciência, porque eu odeio aquele filme, inclusive. Mas é bem interessante, porque você vai vendo, ela lida com diversas coisas. Ela lida com a perda do pai, ela tem a chance de voltar no tempo e lidar com isso de certa forma. Descobrir que as pessoas que às vezes estão na sua vida não são quem elas realmente parecem ser. O que faz com que elas mudem dessa forma. E ela, enquanto ela tá lidando com tudo isso, e tendo que contar a mesma história para algumas pessoas algumas vezes, né? Ela tá tentando também ajudar o filho, né? Porque ela sabe que o filho dela não ia matar alguém assim à toa. Então, o que aconteceu, por quê e tudo mais. E ao mesmo tempo a gente tá acompanhando um policial chamado Ryan. E ele nos primeiros dias de trabalho, o que tá acontecendo, a investigação que ele tá trabalhando. E como essas histórias acabam se conectando depois. Eu gostei bastante. É aquela coisa. Eu ouvi várias pessoas falarem, meu Deus, melhor livro do ano. Então, não achei tão incrível quanto eu achei que fosse ser, porque, novamente, é impossível você conseguir chegar numa expectativa que tava super lá em cima, entendeu? Mas eu gostei muito, eu recomendo essa leitura, eu achei muito bom. E porque é um livro muito bem construído, né? Então, é isso. Eu queria saber de vocês. Eu li de fato, novamente, um livro para cada ano desse prêmio. Não sei se as minhas escolhas foram melhor do que os vencedores sempre, mas alguns anos foi. Por exemplo, esse ano foi com certeza pra mim. Então, é isso. Eu queria que você deixasse aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, se você tem curiosidade, ou que livros vocês teriam escolhido.
E até semana que vem, gente. É isso por hoje. Tchau!